Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Eu tô passando aqui para deixar um recadinho para vocês acerca da elaboração da nossa peça chamada Relaxamento de Prisão. É uma peça muito simples, tá? Apesar de na prática ela não ter muito mais uso, né? Porque com o advento das audiências de custódia, é, esses pedidos são formulados oralmente nessas audiências, tá? Mas a nível acadêmico e a nível de prova, pode ser que ainda haja a cobrança dessa peça para que você faça a redação de acordo com o caso que é posto para vocês para análise, certo? Então, vamos lá, a nossa primeira dica, né? Então, a peça que nós vamos analisar é o relaxamento de prisão, tá? O relaxamento de prisão, ele é cabível quando você estiver diante de uma prisão que tenha sido realizada, uma prisão em flagrante, dentro de um contexto da ilegalidade, tá? Então, você precisa ter sensibilidade, você precisa ter noção de onde ocorreu a ilegalidade daquela prisão em flagrante, tá? Então, primeira dica, você precisa se despir de tudo aquilo que você entende por prisão em flagrante, daquilo que você está habituado a ver no dia a dia, né? Ou talvez até na sua prática profissional, né? Do seu dia de trabalho. E aí você se desprender desses conceitos, né, que levam a gente a vícios e que acaba contaminando o nosso raciocínio enquanto advogado de defesa, tá? Então você precisa enxergar a ilegalidade nessa prisão. E para isso você tem que estar atento aos detalhes, né? Principalmente no contexto do artigo 302 do CPP, que é aquele que trata das hipóteses de flagrante, né? Nós temos lá a espécie do chamado flagrante próprio ou real, o flagrante impróprio, o flagrante presumido e o flagrante encontrado, né? O presumido, desculpe. Enfim, você tem que analisar cada um daqueles incisos do artigo 302 e saber se realmente aquela prisão, aquele flagrante ocorreu em alguma daquelas hipóteses, porque do contrário, você estará diante de uma prisão ilegal, ok? Para que haja prisão em flagrante, eu preciso enquadrar a conduta do agente, a conduta do suposto autor do delito em alguma das hipóteses do 302. Do contrário, você estará diante de uma prisão ilegal. Mas os vícios, as ilegalidades não estão só neste contexto, né, do 302. São as hipóteses mais comuns. Mas nós podemos ter vícios formais, né, tipo uso de algema de forma indevida, ou seja, não devidamente fundamentada a necessidade do uso dela, tá? Aí num contexto de abuso de autoridade, nós podemos ter uma nota de culpa não entregue em prazo legal de 24 horas, nós podemos ter uma série de outros vícios que contaminam essa prisão em flagrante, de sorte que vai ser necessário que você realize aí o pedido de relaxamento de prisão frente a essa ilegalidade, tá? Mas, como vocês viram na nossa aula teórica, né, sala de aula com o professor Gelson, nós já estudamos esse contexto, né, esses aspectos acerca do conteúdo da peça. Agora vamos ver como é que é a redação dela, tá? Eu verifiquei por ocasião dos simulados e por ocasião das peças que vocês me entregaram para correção, que a gente precisa apontar alguns equívocos, né, que vocês estão fazendo na redação da peça de vocês. Primeiro, quando você vai redigir a peça relaxamento de prisão, é uma peça simples, como eu falei. Você sabe que você tem 5 lados, né, de folhas para transcrever, para redigir a sua peça. Portanto, tem linha suficiente, você não precisa ter aquela preocupação de exceder, por mais que você tenha uma letra grande, que você tenha um poder de, já falei a vocês, cuidado com as redações que vocês passam para as peças de vocês. Vocês não podem ser longos demais na redação, vocês têm que ser objetivo, por conta de saber como lidar com a quantidade de linhas e não extrapolar esse limite. Mas como eu disse, na peça relaxamento de prisão, vocês não vão se deparar com esse problema, porque é uma peça simples, uma peça que você consegue fazer com muita folga dentro do número legal de linhas possíveis, tá? Então, quando você começar a redigir a sua peça de relaxamento de prisão, o que você tem que fazer? Primeiro, endereçamento da sua peça.
Primeira coisa que você vai ter que fazer. Isso vai ser de acordo com o tipo de delito que você vai estar trabalhando. Aí vamos lá. Se você estiver diante de uma competência federal ou estadual, um dos primeiros equívocos que eu verifiquei é que determinados alunos colocam excelentíssimo senhor doutor juiz de direito ou juiz federal. Aí vamos lá. Juiz de direito é quando a competência é estadual. Juiz federal, por óbvio, é quando a competência é federal. Então, alguns alunos colocam excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tananã vara federal. Então, essa expressão juiz de direito é para competência estadual. No caso de competência federal, você tem que colocar excelentíssimo senhor doutor juiz federal, 3 pontinhos, da vara da seção judiciária do estado, né, da comarca do estado, tal. Se o problema disser a localidade, disser a cidade, disser o estado, você coloca. Se não disser, você coloca 3 pontinhos. Aí, mais uma observação. O edital, né, como é de conhecimento de vocês, quando não houver a menção ao dado que você tem que colocar, você substitui por 3 pontinhos ou xxx. Eu acho mais conveniente 3 pontinhos, acho que esteticamente fica melhor. Então, se o problema não te diz a vara, porque obviamente nós estamos diante de um relaxamento de prisão, não existe ainda nenhuma vara competente no contexto, né, nenhuma vara previamente estabelecida, então você coloca 3 pontinhos, né, e continua. Estado, se também não tiver a menção, você continua 3 pontinhos. Então, diante de um crime de competência estadual, você vai colocar excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da tracinho não, desculpa, 3 pontinhos, vara. Aí depende do delito, vara criminal, vara do júri, vara de trânsito, aí vai depender do delito que você estiver trabalhando. Da comarca tal, 3 pontinhos, do estado, 3 pontinhos, tá? E aí você fez o seu cabeçalho da sua peça, do seu relaxamento de prisão. Pula-se, recomendável, uma linha para o item seguinte, 1, 2 linhas. No caso do relaxamento de prisão, dá com folga para você fazer essa separação, né, entre os parágrafos de 2 linhas. Então, passou o cabeçalho, você pula 2 linhas e coloca pedido de relaxamento de prisão em caixa alta. Professor, é obrigatório? Não, mas é bom. Por quê? Porque você já deixa de cara para o examinador a peça que você está fazendo, então já facilita, por bem ou por mal, né? Porque se você também errar na peça, ele já facilita o trabalho dele, mas essa não é a nossa intenção, é óbvio que vocês vão adivinhar a peça corretamente. Então, você coloca pedido de relaxamento de prisão e salta mais 2 linhas para você iniciar o seu preâmbulo, tá? E o que seria esse seu preâmbulo? O preâmbulo é aquela partezinha onde você qualifica o acusado ou o preso, né, no caso. Cuidado, vi que alunos colocavam, já devidamente qualificado. Já devidamente qualificado onde? Ele não está qualificado em lugar nenhum, tá? Então você tem que colocar José, 3 pontinhos, nacionalidade, 3 pontinhos, profissão, 3 pontinhos, estado civil, 3 pontinhos, residente e domiciliado, 3 pontinhos, ok? Se o problema não te der nenhum desses dados, 3 pontinhos. Se lhe der, você coloca não presuma nenhum tipo de dados que não conste no seu problema, tá? Você não pode inserir dados que não tenha sido trazido no bojo do problema colocado para você, ok? Então, mas é brasileiro. Não, não é brasileiro. Você coloca nacionalidade, 3 pontinhos, estado civil, 3 pontinhos, profissão, 3 pontinhos, residente domiciliado, 3 pontinhos, ok? Aí você continua. Vem por meio de seu advogado, procuração em anexo, não esqueça, vírgula, né? Requerer o pedido de relaxamento de prisão em caixa alta, tá? Com fundamento no artigo 65 da Constituição Federal, combinado com o 310(1) do CPP. Você precisa colocar o dispositivo constitucional, bem como o dispositivo do Código de Processo Penal. Não pode colocar um e não colocar o outro, porque se tiver no gabarito, você vai deixar de pontuar.
No seu artigo 310, inciso 1º, que é o que trata do relaxamento, da hipótese de relaxamento de prisão, embaixo do artigo 310, inciso 1º, deve ter a sua remissão para o artigo 5º, inciso 65 da Constituição. Então, se não tiver, você faz uma remissãozinha que é a chamada cola lista, né? Remissão ao artigo correspondente na Constituição Federal. Então, você tem que colocar o dispositivo constitucional e o dispositivo do Código de Processo Penal, ok? Aí você continua, né? Vem muito respeitosamente perante Vossa Excelência, tudo por extenso, nada abreviado, cuidado, excelência, com letra maiúscula, tá? Inicial, tá? São errinhos bobos, mas pode ser que no contexto geral você possa vir a perder pontos. Pode ser que sim, pode ser que não. O ideal é que você faça de forma correta, tá? Por intermédio do seu advogado, né, como já falei, procuração em anexo, com fundamento no artigo 5º e no 310 do CPP, requerer o relaxamento de prisão a Vossa Excelência pelos fundamentos de fato e de direitos a seguir exposto. 2 pontos. Aí você já fez o seu preâmbulo. Aí pula uma linha e coloque dos fatos, caixa alta, pula outra linha e começa a redigir a redação fática, né? Narrar os fatos. Eu observei que muitos de vocês, quando vão fazer a narrativa fática, vocês já estão imputando a conduta criminosa ao acusado. Vocês estão praticamente fazendo, às vezes, de Ministério Público, né? Dizendo efetivamente com convicção de que eles praticaram o delito, de que foram eles, de que eles estavam assim, de que eles estavam assado, e isso não deve ser realizado. O que você tem que narrar nos fatos? A prisão, porque nós estamos numa peça em que se discute prisão. Então, o que você vai ter que narrar é a prisão. Claro, essa prisão decorreu de uma prática delitiva, mas o parágrafo inicial você vai ter que dizer que no dia tal, a tantas horas, o acusado, o requerente, né? Acusado não, desculpe, o requerente, você não vai mais citar o nome dele, você só cita o nome no preâmbulo. A partir dos fatos, você vai usar o termo requerente, que é o adequado. Então, o requerente foi preso em flagrante, aí você vai narrar como ocorreu o flagrante. E aí, ao final, você vai dizer, em decorrência da suposta prática do delito do artigo tal, por ter realizado a conduta assim, assim. Então, você não pode já dizer que, ele fez assim, ele usou do recurso assim, porque você já está imputando a conduta a ele. Não é esse o propósito seu enquanto advogado de defesa do requerente, tá? Então, você tem que narrar a prisão e logo em seguida, no parágrafo seguinte, do que decorreu essa prisão, ou seja, em razão de que delito que ele supostamente tenha praticado para ter dado ensejo a essa prisão em flagrante, ok? Então, é uma narração sucinta, objetiva, não é para você se alongar, não é para ficar contando detalhes, tem que contar o que interessa objetivamente, sem incluir fatos que não tenham sido trazidos por ocasião do problema. E também não copiar o problema igual como vem na sua questão. Tranquilo? Então, 2, 3 parágrafos no máximo você faz essa narração, porque não adianta você se alongar, porque esses fatos é mera formalidade da peça. Tem que ter, tá? Não tendo, você obviamente vai perder ponto no contexto lá da formalidade da peça. Agora, se estender e ficar preocupado com essa narração demais, não vai te trazer nenhum ponto a mais, nenhum ponto a menos, tá? Então, só o suficiente que é para no contexto da formalidade da peça, ok? Então, você concluiu a narração fática, você vai para o próximo passo, pula uma linha do direito, tá? Caixa alta, pula outra linha, inicia o seu parágrafo. E aí vamos ao que deve ser abordado no aspecto do direito, né? Enquanto peça de relaxamento de prisão. Bom, também tudo de forma objetiva, mas também não tanto quanto nos fatos, né? Eu observei que alguns alunos foram muito... usaram uma explicação, vamos dizer assim, muito resumida. E também não pode ser tanto, porque o examinador precisa ter noção de que você tem o conhecimento jurídico necessário acerca daquilo que você está trazendo ali, daquilo que você está explicando. No caso do relaxamento de prisão, ele se presta basicamente a você demonstrar aonde estava a ilegalidade.
Como eu falei, se nós estamos atacando o flagrante realizado, apontando a ilegalidade acerca do flagrante, você vai ter que explicar dentro do contexto fático e do contexto legal, do contexto jurídico, onde que está esta ilegalidade. Então, basicamente, você tem aí o artigo 302 do CPP, que são as hipóteses de flagrante. Então, você vai ter que explicar que no caso em questão, o requerente não estava em nenhuma das hipóteses de flagrantes trazida pelo artigo 302, tendo em vista porque não foi não foi encontrado, né, com nenhum dos objetos, não foi perseguido, tá? Não estava realizando o delito no momento, enfim, você vai ter que explicar cada uma das hipóteses e dizer que ele não se encaixa em nenhuma delas. Portanto, este flagrante é para lá de ilegal por conta disso. Você não é para estar transcrevendo o conteúdo do artigo 302, tá? Porque fazer essa transcrição, ou seja, repetir, abrir aspas e redigir igualzinho como está no seu Código de Processo Penal, isso implica num português bem claro, como se você estivesse enchendo linguiça na sua peça, ou seja, você não está trazendo o conhecimento jurídico necessário, você só está fazendo uma transcrição do que já existe no nosso Código de Processo Penal, ou seja, não vai ser valorado para você enquanto argumento. Então você tem que fazer um resumo do que tem no artigo e explicar que o caso não se adequa, não se amolda a nenhuma dessas hipóteses, portanto, estando considerado aí um flagrante ilegal, merecendo, devendo ser devidamente relaxado, tá? Então, ou seja, se não for na questão da hipótese do 302, aí você vai arguir qualquer outra nulidade, qualquer outro vício que tenha contaminado este flagrante, tá? Lembrando que não é só a questão da hipótese do 302, tá? Nós temos várias outras hipóteses que podem incidir aí numa ilegalidade desta prisão, tá? Nós temos aí, como eu já falei, a não entrega de nota de culpa, o uso de algema de forma indevida, né? Temos que tomar cuidado com a questão aí da renovação da Lei 13.257 de 2016 acerca do interrogatório aí, né? Que aí a presença do advogado, tá? Não que isso nulifique, assim, de plano a prisão, mas dependendo do contexto pode ter um reflexo sim. Então você tem que estar atento para tudo que rolou durante esta prisão, a forma como foi feita. De repente, uma busca pessoal realizada por pessoa não competente, né? Enfim, tem tantas hipóteses aí que possa vir a incidir aí venha a contaminar esse flagrante, você tem que estar atento, né? Mas basicamente o que se propõe é o artigo 302, que são as formas como são realizadas esse flagrante, principalmente nos crimes que envolvem tráfico de droga, onde a incidência de ilegalidade de flagrante é grande, tá? Então vocês têm que estar atentos com essas hipóteses. Nosso materialzinho vai ser disponibilizado para vocês. Eu trago lá para vocês minuciosamente detalhado, né? Aquelas hipóteses de flagrante, os flagrantes doutrinados, aquele forjado, né? Preparado, enfim, aquelas hipóteses que são meramente doutrinárias, não vêm de forma expressa no nosso código, né? Apesar de alguns terem aí a questão simulada, tá? Mas no material vocês vão ter como saber essa diferençazinha com mais facilidade, tá? Aqui a gente só tá para explicar para vocês o par e passo da peça do relaxamento de prisão. Enfim, então, passado essa redação acerca do direito, onde você esclarece onde que está o vício, onde que está a ilegalidade e o porquê da necessidade do relaxamento, tá certo? Então é muito simples, 2, 3 parágrafos você consegue fazer essa redação, consegue fazer essa explicação. E cuidado, tudo devidamente fundamentado. Você tem que apontar os dispositivos legais. Se tiver súmula, cita a súmula. Se tiver o correspondente na Constituição, você cita o dispositivo constitucional, bem como o dispositivo do Código de Processo Penal. Ok? Então, cuidado para não esquecer os artigos de lei, para você não perder a sua pontuação e ser merecedor dos pontos na sua integralidade, ok? Então, concluído o seu direito, você pula uma linha e aí você vai para o pedido, né? Aí você coloca dos pedidos, pula uma linha e inicia. Então, eu sugiro sempre e gosto
de adotar tópicos, porque fica organizado a sua peça, os seus pedidos, e para o examinador é melhor de corrigir, tá? Lembrem-se que o examinador corrige milhões de provas. Então, quanto mais você facilitar a vida do examinador, melhor para você, tá? Então, claro, para começo de conversa tem que ter uma letra impecável, pelo menos tentar fazer a caligrafia o melhor possível, até porque isso também pode incidir no contexto da sua pontuação. Então, se você capricha na redação, capricha na caligrafia, você facilita a vida do examinador e a sua também. Então, fazer em tópicos faz com que a sua peça fique mais organizada e você consiga demonstrar para o examinador tudo que é necessário, tudo que é exigido dentro do contexto da sua peça. Então, vamos lá. No relaxamento de prisão, são 3 os pedidos a serem formulados, tá? Primeiro pedido, né? Que seja reconhecida a ilegalidade do flagrante com o consequente relaxamento da sua prisão nos termos do artigo 5º, né, inciso 65 da Constituição Federal e o 310(1) do CPP. Você precisa colocar o artigo. Muitos de vocês fazem o pedido, mas não colocam o artigo correspondente. Tem que colocar. Item B, oitiva do Ministério Público. Tem que ser requerida a oitiva do MP. Por quê? Porque você está falando de ilegalidade. Então, o Ministério Público precisa fazer a análise dessa ilegalidade enquanto custos legis. Então, você tem que pedir oitiva do Ministério Público. E, por fim, no item C, a expedição dos competentes ou do competente alvará de soltura em favor do requerente. Então, são 3 pedidozinhos que você tem que ter em mente quando se trata de relaxamento de prisão em flagrante. Você pula uma linha e vai para o fecho da sua peça. Aí você vai colocar cidade. Se houver sido mencionado o local, você vai ter, quando você colocou lá no seu preâmbulo, tá? Você vai ter que ter cuidado para colocar no seu fecho da sua peça. Muitos de vocês, pelo que eu vi, coloca lá no preâmbulo e esquece de colocar no fecho. Então você vai perder o seu ponto. Você tem que estar atento a esse detalhe. Então, cidade, se tiver a cidade, coloque a cidade. Não precisa datar, porque o relaxamento de prisão não se presta à data, à contagem de prazo. Ela é colocada a data a partir do momento que você faz a solicitação do pedido. E normalmente na prova do AB ela não te cobra essa data, tá? Então você coloca a cidade, data 3 pontinhos. Pula uma linha, aí você vai colocar, né? Advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Não coloque OAB Ceará, não invente OAB de outro estado, número fictício, nada. É só advogado, 3 pontinhos, OAB, 3 pontinhos. Muita gente coloca advogado e esquece de colocar OAB, tá? Faça o fecho completo para que você possa oferir a pontuação na integralidade. Não esqueçam, são os detalhes que fazem com que você, na maioria das vezes, possa perder aí a aquisição da sua carteirinha por descuido, tá? E cada ponto para você é crucial, não pode haver desperdício, tá? Então, o relaxamento de prisão é dentro desse contexto, não tem como você, talvez a grande dificuldade seja você diagnosticar a ilegalidade, porque como eu falei, você, pelo vício do dia a dia, pelo vício profissional, né, até mesmo pelos vícios acadêmicos, você pode não querer enxergar ilegalidade aonde realmente existe, por estar aí acostumado e achar que está comum. Mas não, nós estamos diante de uma prova da OAB, em que está testando seus conhecimentos acerca da atuação enquanto advogado, e você vai estar na condição de advogado de defesa e sempre há de ter uma saída, principalmente na prova da OAB. Você precisa saber, precisa ter a sensibilidade de enxergar onde que está a ilegalidade e arguir essa ilegalidade de forma correta, tá? Então, gente, basicamente, deixa eu ver se tem mais algum detalhezinho aqui acerca dos vícios, né, vamos dizer assim, que vocês costumam trazer aí nas suas peças. Deixa eu ver aqui. Isso. Detalhe. No seu preâmbulo, muitos de vocês, quando estão fazendo a qualificação, colocam portador da cédula de identidade, número tal, portador escrito no cadastro geral, enfim. Gente, não há necessidade de você fazer isso de forma extensa, né? Por quê?
porque só aí você está perdendo em torno de 2, 3 linhas de forma desnecessária. Se você quer colocar, basta colocar RG, número, CPF, número, porque você vai estar desperdiçando linha. Aqui a gente não tem nem tanto essa preocupação, como eu disse a vocês, é uma peça curta que cabe, dá tranquilo para você redigir dentro do espaço que vocês têm direito. Mas futuramente, quando nós estivermos trabalhando com peças mais extensas, com peças processuais, porque nós estamos aqui na chamada fase pré-processual, né? Uma fase que eu ainda não tenho processo, uma fase em que eu só discuto prisão, tá? Cuidado, relaxamento de prisão, eu só falo de prisão. Você não vai discutir em momento algum na sua peça o mérito, o direito, tá? O fato em si. Você não vai estar alegando que foi ele, que não foi ele, que ele foi assim, que ele agiu assado. Não. Você não vai fazer a defesa acerca do fato nessa peça. Essa peça só se presta a discutir a prisão do acusado aqui, do requerente, tá? Então, cuidado com isso. Eu vejo que às vezes a pessoa quer começar a fazer a defesa processual e não se presta a isso, essas peças. Nós estamos numa fase que antecede o processo, tá? É meramente discutir prisão. Tranquilo? E mais aqui no contexto do relaxamento, da ilegalidade dessa prisão, tá bom? Então, cuidar desses detalhes. Infelizmente, a gente não pôde ter nossa aula como estava combinado, mas aqui então estou aqui adiantando pelo menos a feitura do relaxamento para vocês praticarem e rever aí as dúvidas que vocês possam vir a ter acerca do contexto do relaxamento de prisão. Porque muito embora, apesar da OAB da FGV ter cobrado uma única vez o relaxamento, nada impede que cobre novamente. Mas se não cobrar como peça, pode vir como questão. Então, essa ilegalidade de prisão, das formas de flagrante, é um assunto extremamente cobrado e você precisa dominar e precisa entender. Então, se não vier como peça, pode ser que venha como questão. E daí você precisa estar preparado e entender esses detalhezinhos acerca desse tipo de situação. Então, o materialzinho de vocês já vai estar disponibilizado, já vai estar preparado. Então, no nosso próximo encontro, vocês já vão estar de posse desse material. Aí qualquer dúvida a gente tira em sala de aula, tá? Obrigado. E no meu próximo vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre a liberdade provisória, tanto com fiança quanto sem fiança, tá bom? Um beijo para vocês e qualquer coisa a gente tira as dúvidas em sala de aula. Tchau.